queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 26 de outubro, sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje queremos refletir um pouco a partir do Evangelho que a liturgia nos propõe, o texto de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Estamos ainda na longa sessão do caminho, onde Jesus ensina a seus discípulos elementos fundamentais de sua missão, composta pela necessidade de procurar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ora, justamente por causa disso, o Evangelho de Lucas tem uma predileção pelo tema da misericórdia, o tema da disponibilidade de Deus em favor dos pecadores. O texto que nós abordamos pode ser dividido em dois breves momentos. No primeiro momento, nós temos os versículos de 1 a 5, onde Jesus faz uma advertência sobre a necessidade de arrependimento, de um modo especial, se utilizando de dois exemplos, pegando os galileus que foram apresentados, a morte dos galileus que foram mortos por Pilatos, e também a tragédia que acontece em Siloé. Jesus pega esses exemplos para dizer, ali não há, o que aconteceu não é porque um é mais pecador do que o outro, mas a situação aconteceu independentemente da realidade de todos terem pecado ou não. E no segundo momento, nos versículos 6 a 9, ele traz uma parábola da figueira estéril, justamente para gerar no seu interlocutor a compreensão melhor acerca desse Deus que ele vem apresentar. No primeiro momento, é muito interessante observarmos esses exemplos que Jesus traz, de um modo especial, tanto aqueles que foram mortos, os galileus que foram mortos por Pilatos, quanto aqueles que morreram na tragédia de Siloé. Não é porque foram mais pecadores do que outros. E aqui Jesus, acredito que traz uma compreensão muito importante de Deus que a gente precisa resgatar. As tragédias, as dificuldades, os problemas que ocorrem em nossa vida, em nossa caminhada cristã, não têm necessariamente uma relação com o pecado. Quer dizer, aquilo que nós passamos, as nossas dores, as tragédias, não são frutos de um Deus castigador que quer punir o ser humano por causa do pecado. E essa realidade é muito significativa porque ainda perdura, mesmo depois de 2000 anos da revelação em Cristo Jesus, do Verbo ter se encarnado, nós ainda trazemos a marca de uma compreensão, diria, de um Deus vingativo, de um Deus castigador, um Deus que vai na contramão daquele que foi apresentado por Jesus. Precisamos resgatar a imagem do Deus que Jesus nos apresentou e libertá-la dos grilhões do castigo, da vingança, da punição, elementos que muito mais distanciam e desfiguram a imagem do Deus que foi apresentado por Jesus Cristo. Nós precisamos resgatar Deus dessa prisão que nós mesmos, muitas vezes nas nossas próprias sede de vingança, na nossa própria sede de aprisionar o outro pela ideia da punição, nós transferimos ao Deus de Jesus Cristo. A vingança, a punição, o castigo não deve ser para nós linguagens principais na abordagem, no trabalho para com Deus. E aí nós precisamos resgatar. Não é porque aconteceu uma tragédia, um momento de dificuldade, que Deus está nos punindo, que Deus está se vingando de nós. Essa imagem de Deus não coincide, não encontra ressonâncias na imagem manifestada por Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos entender que não há necessariamente relações estabelecidas entre tragédias e o pecado que muitas vezes cometemos. Precisamos antes superar
a imagem desse Deus castigador, violento, vingativo, que ainda perdura em nossos meios, apesar de tantos séculos, de tantos milênios da revelação na Escritura, da revelação em Jesus Cristo. Precisamos olhar, de fato, quem é esse Deus que Cristo nos apresenta. O que pode ser percebido na segunda parte do texto, onde Jesus apresenta uma parábola da figueira estéril. A parábola basicamente diz que um senhor plantou uma figueira, durante anos foi procurar foi procurar figo, foi procurar fruto e não encontrou. Ora, basicamente aqui nós temos claramente a imagem do povo que deve frutificar, o povo de Deus, eu, você, que deve frutificar o reino de Deus nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Porém, o que acontece é que diante da falta de fruto, da esterilidade daquela árvore, o dono do terreno decide cortá-la. Esse não é o elemento principal. O elemento mais importante é justamente o contra-argumento. O servo, que pode ser compreendido como o próprio Cristo Jesus na sua imagem em favor da humanidade, ele age com benevolência, diz: vamos esperar, vamos tentar dar outras possibilidades para que essa figueira venha a frutificar. Assim, a Escritura nos apresenta o caráter misericordioso de Deus, que, embora sim nós, povo de Deus, precisemos dar frutos, e os frutos do reino, os frutos esperados, fruto de justiça e de misericórdia, nós precisamos entender que Deus age na sua paciência, na sua longanimidade. E o que é feito aqui, ao mesmo tempo nos é apresentado tanto a necessidade de cada um de nós se comprometer com os frutos do reino, quanto também a benevolência de Deus, que compreende a nossa fragilidade, que nos dá uma nova oportunidade, que gera em nós novas fontes de agir conforme a vontade de Deus, porque no fundo ele não quer perder a árvore, ele não quer perder a figueira, ele quer que ela dê frutos. E nesse sentido nós encontramos um Deus que age com benevolência, compreendendo a fragilidade humana e que às vezes não consegue dar os frutos necessários. Seja como for, o Evangelho de hoje resgata a imagem de um Deus misericordioso e justo. E aí nós precisamos entender o que significa isso. De fato, nós temos um Deus cuja justiça é misericordiosa e a misericórdia é justa. Ela aparece justamente na medida e proporção exata que cada um de nós precisa. É esse o critério da justiça de Deus. Dá a cada um conforme a sua necessidade. Uns precisam mais, outros precisam menos, mas Ele está disposto a perdoar inteiramente todo e qualquer um que queira assim ser perdoado. E esta é justamente a justiça divina, que é misericordiosa, porque no fundo Deus quer ajustar a nossa vida à sua vontade, para que nós possamos dar frutos de justiça e de misericórdia. Deus nos abençoe e nos conduza na nossa caminhada para que tenhamos a experiência desse Deus que é misericórdia e justiça.